Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho. Concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nós celebramos justamente a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja, neste tempo pascal. Ele que foi fiel bispo da Igreja, justamente participou, enquanto diácono, na sua época do concílio de Nicéia, com seu bispo Alexandre, e assim ajudou a proclamar solenemente que o Filho é da mesma substância que o Pai. Proclamando e ensinando cada vez de forma mais palatável, mais consistente, para que os novos cristãos pudessem compreender a fé no Deus uno e trino, 3 pessoas, um só Deus, e não 3 deuses diferentes. E enfrentou também essa questão de o arianismo, onde Jesus não era o Filho de Deus, mas alguém adotado pelo Pai. E por isso deu sua vida, perseguido, exilado, porém não faltou com a fé. Seguiu firme, anunciando a verdade de Cristo, mesmo quando tantos na igreja continuavam corrompidos pela falsa doutrina. E lembremos, em seu tempo, os governos, parece até o governo que nós já ouvimos falar em tempos atuais, em um país chamado China, interviam nas nomeações episcopais. E o imperador, de um certo modo, algumas vezes tentava, com muita frequência, interferir nas nomeações dos bispos. Mesmo assim, Atanásio permaneceu fiel à fé, fiel a Cristo, mesmo com perseguição, calúnias, difamações, e não deixou de ensinar a verdade, a ortodoxia, não importando o que lhe custasse, até o dia de sua morte. Tendo dito isso, meditemos a liturgia de hoje. Hoje estamos no capítulo 6 de São João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, o que
podemos empreender deste Evangelho conhecido nosso, que talvez ainda não tocamos em alguns temas, para compreender melhor o que São João quer nos transmitir através do seu Evangelho, através dos sinais que Jesus realizou? Vemos o início do texto, Jesus, que, depois de ter um discurso com o povo, o que faz? Segue adiante sua viagem, continua ensinando. E aquela multidão o segue, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Devemos de entender aqui o que o texto está nos mostrando. Não estão seguindo a Jesus pela fé ou pelos seus ensinamentos, mas pelos sinais, pelos milagres, pelas obras que Jesus está realizando, as curas nos doentes. Por isso estão buscando Jesus. Muitas vezes, esta mentalidade ainda se encontra nos nossos tempos. Quantas pessoas buscam Jesus por causa daquilo que ele pode fazer na saúde física, financeira, espiritual, isso e aquilo, e não porque tem fé, e não porque escutaram algo de Jesus que transforma as suas vidas. Simplesmente seguem Jesus por interesse. Continuemos ainda o texto. São João nos relata que estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Quer que nós compreendamos o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes justamente dentro da festa da Páscoa, em preparação para aquela sublime Páscoa que celebramos ainda há pouco, a entrega de Jesus por nós, onde ele se deu em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, na noite que antecedia a sua Páscoa. Então devemos de compreender tudo dentro desta Páscoa. A Páscoa onde Jesus deu a sua vida por cada um de nós, para a nossa salvação, e se deu também a nós em alimento. Ainda diz o texto, Jesus vê a multidão e pergunta: onde vamos comprar? Devemos de perceber e entrever no texto que Jesus quer mudar a lógica dos discípulos, da mentalidade. Ele faz o quê? Ele quer mudar a lógica do comprar, a lógica mercantilista, a lógica justamente de compra e venda, para a lógica do dar. Dar, doar. Isso tem muito que ver com a nossa vida. O milagre aconteceu da multiplicação dos pães, mas foi a multiplicação dos pães. Alguém tinha algo que Jesus multiplicou. Jesus podia criar o pão do nada? Podia. Ele era Deus. Mas aquele multiplica. Vemos na lógica, e vamos meditar também nessa lógica da Eucaristia, mas também devemos de compreender que é o que Jesus quer fazer nas nossas vidas, a partir daquilo que é pouco que nós temos. Se nós oferecemos a Ele, Ele quer multiplicar este pouco para dar em sustento a tantas almas, ajudando assim tantas almas a se alimentar e a se salvar. E temos oferecido a Jesus o pouco que temos, por mais que achemos que é nada? Compreendemos, Jesus não multiplicou 0 pães. Ele multiplicou 5, 2 peixes. Aquilo que para nós parece tão pouco, Jesus pode fazer muito mais. Pode multiplicar o pouco que nós temos e realizar uma obra grande na nossa vida e na vida dos nossos irmãos, a quem Ele nos envia em sua missão. Mas temos oferecido ao Senhor? Temos mudado a nossa mentalidade de realizar as coisas e ajudar os demais de uma forma exterior a nós, para uma forma de doar-nos a eles, à nossa família, aos nossos amigos, aqueles que estão à nossa volta? Sigamos. Jesus sabia o que ia fazer. Filipe respondeu a questão que o dinheiro não era não era suficiente, nem 200 moedas de prata para comprar pão para tanta gente.
Jesus quis mostrar aqui o quê? Que os apóstolos ainda eram fracos na fé, para mostrar-lhes a onipotência e bondade que poderiam esperar dele. Por isso os interroga, para que eles mesmos, vendo a impossibilidade de obter a tempo os recursos indispensáveis para mitigar a fome, reconhecessem depois o milagre, quando vissem dentro de pouco saciada, sem intervenção de nada mais que a pura vontade de Jesus. Compreendamos isso. E André, então, vai apresentar o menino com os pães de cevada e peixes e dizer: mas o que é isso para tanta gente? Vamos ainda ver algo mais aqui nesse texto. Jesus está querendo mostrar com isso que o homem não resolve sozinho o problema. O problema que aqui se coloca, o homem é incapaz de resolver sozinho. A única solução para o homem é a fé em Deus. É Ele que pode realizar. A solução humana não é suficiente para resolver a necessidade, para saciar a necessidade do homem. O homem tem uma necessidade dentro de si que as soluções humanas, as situações humanas, são incapazes de saciar. E nós devemos de colocar isso também dentro de nós, porque nós também somos assim. Recordemos uma vez mais, no homem existe um vazio tão grande quanto o tamanho de Deus. Deus é a única coisa que pode saciar a nossa alma. As coisas humanas não são suficientes. As situações, as soluções precárias que encontramos, até mesmo de forma psicológica, isto e aquilo, não são suficientes. Somente Deus é capaz de saciar a nossa fome. Mas nós temos nos alimentado de Deus? Temos confiado nele? Temos buscado os sacramentos, a oração, a intimidade, a meditação? Porque sem isso o Senhor não pode nos alimentar. Não porque ele não possa, porque nós impedimos. Devemos de abrir a porta, como diz o Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu entrarei e cearei convosco. Ele nos dará em alimento, mas um alimento que realmente sacie o nosso ser. E para isso é necessário que nós, que temos a chave do lado de dentro da porta, nos abramos para que o Senhor entre. Porque, caso contrário, ele fica insistindo em bater, até que possamos abrir a ele, ou percamos o tempo de sua passagem e percamos a única oportunidade de nossa vida. E permitimos ao Senhor que venha nos alimentar, nos saciar. Então Jesus aqui vai tomar os pães, dar graças e distribuir sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Devemos de compreender que a palavra colocada aqui é justamente Eucaristia, ação de graças. Jesus dá esta ação de graças, realiza a Eucaristia, nos enviando a última ceia, mostrando aqui o alimento verdadeiro, seu corpo, sangue, alma e divindade. Todos ficaram satisfeitos. Aqui é algo que devemos de compreender. Há diversas coisas que nos passam desapercebidas e que nos levam justamente para o encontro de Jesus na transfiguração. A multidão que segue a Jesus nos recorda a multidão que, com Moisés, atravessa o Mar Vermelho. E então, atravessando o Mar Vermelho, o que recebem durante a sua caminhada no deserto? Recebem o maná. O maná, que aqui é o verdadeiro maná. O simbolizado no Antigo Testamento, aqui é o verdadeiro maná, o próprio Cristo. O alimento, aquele que dá vida. Mais do que o pão material, ele dá a vida, que nós verdadeiramente necessitamos. Mas também vemos o profeta Eliseu. Chegaram alguns pães em um momento de necessidade do povo de Israel e o profeta Eliseu disse ao seu servo: distribuir para que todos comam. Imagina, esse pão não é suficiente para todos. Deus disse que se distribuirá a todos e ainda sobrará. E assim aconteceu.
Vemos então em Jesus a realização das promessas de Deus, a realização daquilo que estava no Antigo Testamento. E isso também é um sinal para nós. Devemos de nos saciar dele, de nos aproximar dele, de nos alimentar dele. Aqui nós vemos mais uma vez que Jesus emprega, nesta ocasião, cerimônia semelhante à da instituição da Eucaristia. Porque ele mesmo nos dirá em breve que o milagre era uma figura do grande sacramento, como veremos mais adiante neste próprio capítulo. Ele é o verdadeiro alimento. Depois, tenhamos ainda diante de nós que Jesus fala: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Vemos aqui a diferença do maná para a Eucaristia. Estamos compreendendo a Eucaristia desde a antiguidade cristã, desde a era apostólica. O maná não se devia recolher, porque se perdia. Já a Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade do Senhor, deve de ser recolhido para que não se perca, com amor. E assim foi feito, como o Senhor mandou. E se encheram 12 cistos. E assim nós vemos que também nós devemos de nos alimentar do Senhor e cuidar com tanto zelo da Eucaristia a qual recebemos, com amor na oração, com adoração, com entrega, com busca sincera de Deus. E temos feito, temos realizado este gesto de amor e permitido que o Senhor nos sacie, nos alimente, nos cure, transforme, liberte. Encerra o texto nos dizendo que, vendo o que Jesus tinha realizado aqueles homens, exclamaram: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo? Eles não conseguem enxergar com os olhos da graça, com os olhos sobrenaturais. E quando querem fazer Jesus rei, Jesus foge. Por quê? Porque, depois de assim proceder o Salvador, de nenhum crime poderia ele ser nunca menos suspeito que de aspirar à realeza. Foi, entretanto, por esse pretendido crime que veio a ser depois julgado, condenado e crucificado. Até onde vão a iniquidade e a cegueira com que julgam as paixões. Vemos isso. Jesus não tinha pretensão de ser rei. E ai daqueles que colocam, infelizmente, Jesus como um profeta social. Jesus, ao solucionar problemas sociais, foge, porque não foi para isso que ele veio. Ele realiza, sim, obras, muitas vezes de cunho social, mas pelo amor, por caridade, e não porque é uma filantropia como tal. Não é isso que Jesus ensina. Jesus ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, e este amor me transforma ao ponto que eu amo o próximo como Deus quer que eu ame, e o socorro como Deus me socorre. É isso a fé. Esta é a transformação interior que acontece em cada um de nós quanto mais vivemos a profundidade da fé. Por amor, autêntico amor, sem esperar nada em troca. E ainda hoje muitos têm a visão de Jesus assim, mas esta é a visão equivocada. Jesus não veio para um reino material, e sim para realizar a obra. Não compreenderam a questão da Eucaristia e simplesmente ficaram com o fato de um pão material, que nos sacia agora e daqui a pouco já estamos com fome novamente. Diz o Salmo no refrão: ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. E adiante, e é só isso que eu desejo, habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu tempo. Esse deve de ser o nosso pedido a Deus. Esse deve de ser o desejo, mais do que o desejo do nosso estômago, da vida material, mas de habitar um dia com o Senhor e nos saciarmos da sua suavidade, da sua presença, do seu amor. E o quanto desejamos isso hoje, ontem, nesse mês? Desejamos o suficiente? Encerremos com a primeira leitura, aliás, em Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra estes homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora, porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Gamaliel vemos que era alguém respeitado, um grande sábio entre aqueles que estavam no Sinédrio, e foi ele também o mestre de Paulo, a então Saulo, naquele tempo. E, segundo a tradição cristã, Gamaliel mais tarde haveria se convertido à fé católica e se tornado um cristão até sua morte. Ele enxerga aquilo que podem fazer de errado os fariseus, os saduceus, os mestres da lei. Pede que tire os apóstolos, Pedro e Paulo, dali para dizer tudo aquilo que escutamos. Aqui nós vemos que dois homens se levantaram como aparentemente Jesus. Colocou em paralelo Jesus com estes dois homens. E recordemos, Judas no aramaico é Yeshua. Nós traduzimos de forma diferente para não compreendermos Jesus, mas Judas é Jesus. Então apareceram dois homens. E eles o que fizeram? Cativaram muitos homens que o seguissem. Porém, com a sua morte, tudo acabou. Tudo foi a estaca zero. Eram homens que queriam essa libertação de Israel do poder romano, não pagar impostos, ser um povo livre. E assim, ninguém se dispôs a sacrificar a vida e a sofrer por eles. Diferente de Jesus, como bem sabemos o que vai acontecer. Ele está entrevendo porque é um homem de fé em Israel. Aquilo que Deus provavelmente está realizando. E diz o texto que os membros do Sinédrio aceitaram o parecer, mas não compreenderam o que Gamaliel dissera. Por quê? Porque chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que falassem em nome de Jesus e depois o soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus, e cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Pedro e João, e também depois os demais apóstolos, vão ficar alegres em sofrer por causa do nome de Cristo, como o próprio Jesus havia dito: bem-aventurados sereis vós quando, por causa de meu nome, vos perseguirem, caluniarem e fizerem toda a sorte de coisas contra mim. Eles estão dispostos a entregar sua vida, a sacrificar sua vida por Cristo. Não temem mais nada. Reconhecem, e por causa disso, Gamaliel percebeu que era obra de Deus. Não terminou com Jesus, mas continuou a presença do ressuscitado na história através daqueles que verdadeiramente o seguiram. Olhamos ainda há pouco. Pedro, na Sexta-feira Santa, fugiu do Senhor. E agora sofre açoites, calúnias, difamações, perseguições por amor a Jesus. Que também nós possamos fazer o mesmo que Pedro. Ter esta coragem de viver a fé de modo autêntico e estar dispostos pela santidade, pelos ensinamentos, pela vida entregue a Deus, de sofrer por Ele para merecermos um dia a sua glória. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos verdadeiramente
uma grande devoção e um grande amor à Santíssima Eucaristia, para que, nos unindo sacramentalmente a Jesus Cristo, possamos dar a Ele a graça, Ele nos dar a graça de sermos seus templos, dele habitar em cada um de nós, para que sejamos presença viva e real de Cristo para todos no mundo e possamos levar todos a encontrar este mesmo Jesus pela nossa fé, para chegarmos um dia à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.